Vaguinho, boa tarde. Figueirense vem de uma vitória importante na estreia, né, diante lá do Joinville, e agora vai enfrentar o Marcílio Dias, novamente você reenfrentando, né, a sua ex-equipe. Como é que você projeta esse jogo diante do Marcílio, que também vem de vitória, uma vitória importante também diante do Criciúma? Como é que está a expectativa para o jogo de amanhã? Boa tarde. Eu penso que deve ser um jogo bem aberto. Primeiro que a minha maneira de jogar, a minha maneira de atuar é essa, e principalmente em casa, querendo dar vitória ao torcedor. E por outro lado, o Marcílio estreou muito bem, ganhou de um grande Santa Catarina que é o Criciúma, jogando em casa, jogando bem. E assim, é um campeonato hoje você tem que entendê-lo. Um campeonato que com 2, 3 vitórias, com 2 vitórias e alguns empates, você está classificado. Então é lógico que o Marcílio está em busca, como nós, de uma classificação. E quando você vence em casa, ajuda muito. Quando joga fora, mais ainda. Então eles conseguiram em casa fazer, e ele vem agora para um jogo para arriscar. Se perder, perdeu, mas se ganhar ou levar um ponto, vai ser ótimo para eles. E para nós, a mesma situação. Conseguimos uma vitória fora e em casa nós queremos vencer. Então é um jogo assim, acho que vai ser bonito para o público, para todos. Um jogo aberto, um jogo de rivalidade. E eu acredito sim que, pelo que nós apresentamos, pela maneira que os atletas estão, nossa equipe está muito confiante para enfrentar e dar a primeira vitória ao torcedor. Vaguinho, boa tarde. Como é que tu observa essa parte física do Figueirense, que vem de um jogo na quarta-feira, já treina na sexta e tem um jogo amanhã contra o Marcílio Dias? Você acha que o time está preparado fisicamente ou isso vai afetar teu estilo de jogo? Olha, nós estamos fazendo de tudo para que eles suportem. A maneira que nós fizemos, até mudamos o treinamento de hoje, né? Ia ser pela manhã. Nós entendemos que talvez seria melhor eles dormirem mais um pouco pela manhã e nós treinarmos agora um pouco. É difícil falar o que vai acontecer. Depois dessa partida a gente vai entendendo melhor a nossa equipe. É o segundo jogo, né? Então é difícil de entender como eles vão reagir pós esse jogo, que é para curto para nós e para o Marcílio. O Marcílio também jogou no mesmo dia que nós, né? Então vejo com dificuldade. Mas eu não sei te responder agora, mas de tudo que a gente tem conversado com a fisiologia, com o preparador físico, com os atletas, a uma estrutura que o clube deu, é para eles suportarem bem, sim. Vaguinho, você falou da importância do jogo, eu queria que tu falasse um pouco juntando ao anterior, né? A moral que dá para o Figueirense vencer fora de casa o Joinville, para agora fazer a primeira partida em casa, a moral para o elenco, a moral para a torcida, que dá esse gás a mais, sabendo que venceu fora, para estar aqui amanhã. Foi criada uma expectativa muito grande pelas contratações, a maneira que o Figueirense está, pelo título da Copa Santa Catarina. Então isso traz assim para todos uma expectativa lá em cima. Se de repente você perde lá, cai muito. E ia ficar um negócio frustrante. Ia estar, mas nós estamos no caminho certo, estamos treinando. Fomos bem nos jogos treinos, fomos bem nos treinamentos. Por que perdeu? Aí você tem que achar o motivo da perda, ou do não rendimento. Mas conseguiu a vitória, e o rendimento foi bom. E os atletas que entraram bem. Então isso vai criando dentro do elenco uma competitividade, para ver quem que realmente quer iniciar, e aquele que está tendo a oportunidade de iniciar não perder a posição. Então isso faz um crescimento grande. Então hoje, depois de uma vitória da maneira que foi, eles aqui não estão eufóricos, eles estão assim, estamos bem, está virando realidade, é uma equipe boa e a confiança aumenta. Então eles estão muito confiantes. E perante o torcedor, é o que você falou, nós queremos dar a vitória, nós queremos ganhar em casa. Então isso traz para nós assim uma situação, uma expectativa bem alta para um jogo bom. Vaguinho, boa tarde. PH Freitas do GE. Globo. Para esse sábado, diante do Marcílio Dias, o Figueirense tem talvez a expectativa do retorno de 4 peças, né? Do Jorginho, Dudu, o Kaique e também o PC. Tu projeta algum tipo de mudança dentro desse esquema dos 11 iniciais para esse jogo contra o Marinheiro? Não, os 11 que iniciaram contra o Joinville, eles vão iniciar nessa partida também. Eu gosto muito assim de dar uma continuidade, dar a oportunidade, ser ético e fazer com que cada um tenha a sua real oportunidade. Eu sou coerente e gosto também que me tratem dessa maneira. Jogo transparente com os atletas, eles já sabem disso. E também a hora que ele tiver que ser trocado ou alguém vai entrar, é por meritocracia, é porque merece. E nessa situação, todos estão batalhando por isso. Então eu vejo sim, que os 4 vão ajudar demais no elenco, vão reforçar muito, mas iniciando vai ser os 11 que iniciaram. O Kaique, que eu estou em dúvida, nós vamos ainda ver com ele hoje se ele vai ter condições ou não,
ele fez um isocinético para avaliação, ele fez hoje o exame do coração, ele também deu uma virose curta, mas deu com febre. Então nós vamos ver as condições dele para ver se ele vai para o banco. Pode ser que ele nem figure nessa partida no banco, ele precisa estar melhor nessa volta e ele precisa representar bem. De tudo que representou 2025 para ele tem que estar bem para 26 ser diferente. Vaguinho, assim como o Figueirense, as equipes que o Figueirense está enfrentando nesse começo de Campeonato Catarinense, Joinville e Marcílio Dias, tiveram mudanças, mas são equipes que, de certa forma, o Figueirense já conhece, que enfrentou a base delas na reta final da Copa Santa Catarina. O quão vantagem é para esse começo de Campeonato Catarinense o Figueirense enfrentar as equipes que já conhecem mais ou menos a base do time que está enfrentando? A vantagem é a mesma dele para nós, né? O Rogério sabe como eu jogo, trabalhei 3 anos com o Rogério, ele sabe a maneira que eu estudo o adversário, a maneira que nós vamos jogar em casa. A nós também foram 5 peças que, se eu não me engano, que estrearam, é a mesma base, então o Rogério também está igual, então é de igual para igual, não tem vantagem não. Acho que vai ser na hora do jogo mesmo, as tomadas de decisões dos atletas e o que eles fizerem dentro de campo. Boa tarde, Vaguinho, Fernando do canal Figueiraço. Vaguinho, muito pouco tempo, né, de um jogo para o outro, pouco tempo de preparação. Como você avalia o elenco nesse momento? Está 100%? Falou agora que não vai ter nenhuma baixa, né, a princípio, mas como você avalia esse campeonato tiro curto, com pouco tempo de preparação? O Marcílio Dias, obviamente, também sofre o mesmo caso, mas como você avalia, por exemplo, enfrentar sábado, agora amanhã, em pouco tempo de preparação? Quando saiu como ia ser o regulamento da competição, nós já sabíamos que ia ter todos esses jogos agora. Nós também sabíamos que ia iniciar dia 7, tanto é que nós fizemos toda a nossa preparação em cima do dia 7. E quando esse jogo caiu para o sábado, já me trouxe preocupação, porque a recuperação com um dia antes, ela faz diferença. Mas como ele também jogou no mesmo dia, não existe vantagem para ninguém. A situação de avaliar como eles estão é só após jogo. Como é que eles iam agir de um jogo depois para outro? Porque está no início. Então nós não conhecemos eles totalmente. Mas nós tentamos fazer o que a gente entende de experiência, a teoria da fisiologia, da preparação física, da estrutura que o Figueirense oferece, para que pudesse suportar. Então eu que vou ter que estar muito atento na hora do jogo, não sei como é que vai estar o tempo, né? Um sol, de repente, 4 horas da tarde, para avaliar e ver como cada um vai estar sentindo e reagindo ao jogo anterior. Então eu não tenho essa resposta agora. Mas um exemplo, se é a 4ª rodada, a 5ª você já conhece, você sabe se tem que poupar ou não, trocar ou não, mas nesse momento só vamos saber pós-jogo. Vaguinho, você acha que o rodízio que o Figueirense tem disponível no meio campo, principalmente agora com o Jorginho e o Breno, que vem de lesões fortes, você acha que o Figueirense pode explorar muito o meio de campo em si? Ou vai se manter a mesma base, explorar um pouco com o Reift, até que fez um bom jogo contra o Joinville? Ou o time vai tentar jogar com o Jorginho, que não sei se está apto para jogar até 45 minutos, que você observa para esse meio de campo? Nós não acreditamos que o Jorginho suporte 45 minutos ainda, né? Principalmente ele tem assim, pouco tempo conosco, né? E pouco tempo de lesão que ele se recuperou. Então nós temos que dar tempo ao tempo para ele. Mas como eu dei em respostas anteriores, nesse momento nós não vamos mexer. Mas hoje não é só no setor de meio campo. Nós temos várias possibilidades. Vocês viram que o Léo entrou bem também. Quando ele teve que entrar, ele jogou as 2 partidas finais, jogou bem. Então nós temos opções. O Wesley, ele vem melhorando muito no treinamento na lateral esquerda. Se alguns dos zagueiros tiverem problema, eu gosto muito do Felipe Santiago. O PC, que já está voltando também, é uma peça boa. E lá no ataque, Kaique vindo, Reift indo bem, o Pablo, não teve nem como estrear o Pablo. Então hoje nós temos no elenco muitas opções, não só de meio campo. Nós não falamos do Dudu. Então hoje, graças ao que foi o planejamento e as contratações que nós conseguimos realizar, o Figueirense está muito bem. Então calma, tempo e a oportunidade, quando aparecer, eles têm que agarrarem. Vaguinho, aproveitando o questionamento do colega, no meio-campo, uma das peças, como volante, o Flávio, acabou ficando um pouquinho abaixo do que se esperava e também do que o restante do elenco desempenhou nesse jogo contra o Joinville. Existe alguma escolha? Você já falou que os 11 iniciais devem permanecer os mesmos agora para o jogo do Marcílio Dias. Existe algum diferencial pela escolha do Flávio em relação
ao Jean Mangabeira ou até mesmo ao Breno? Eu sei que o Breno vem de lesão, mas existe algum diferencial por essa escolha do Flávio em relação aos dois? Diferencial nenhum, coerência. Ele foi meu titular, ele foi campeão conosco jogando, e numa partida como essa ele pode não ter ido tão bem, mas não foi tão mal. E ele jogou. Então, por causa de uma partida eu vou sacrificar um. Já imaginou se toda partida que alguém jogar mais ou menos eu trocar? Qual é a insegurança que eu trago para o vestiário? Você já imaginou o atleta, a todo instante eu não posso mal que ele vai me tirar? Eu não posso trazer isso. Então, antes de qualquer ou situações que vocês perguntem ou que a gente entenda, trabalho com um grupo. E o grupo, ele é melindroso. Então, você tem que fazer as coisas transparentes, corretas, porque senão você perde o grupo. Então, antes de perder o grupo, eu não posso agir como torcedor ou como uma situação de que vocês veem. Eu tenho que ver o meu grupo do dia a dia. E o grupo do dia a dia, eles estão muito bem. Vaguinho, voltando um pouco na questão física, que a gente já falou desse elenco, queria perguntar para ti como que até na reapresentação ontem e tudo mais, como que o elenco reagiu à minutagem do jogo contra o Joinville, até pensando no decorrer do campeonato, que essa primeira fase vai ocorrer toda até o final do mês, então essa questão de gerenciar os minutos até dessa equipe. Eles reagiram muito bem. Nós esperávamos assim, porque nós chegamos 3 horas da madrugada, né? E nós nos apresentamos lá, era 16 horas. Como que ia estar cada um? E eu perguntei individualmente para cada um. Não perguntei no grupo, fui individual. E todos assim, cansados, mas não dolorido, cansado normal de jogo. Alguns foram dormir 5 horas da manhã, tem algum que demorou mais para dormir, coisa natural pós-jogo. No ônibus ninguém descansou, eu também fui uma prova disso. Cheguei em casa, demorei para dormir. Então era uma situação normal. Por isso a tomada de decisão de treinarmos hoje à tarde. Foi depois que nós ouvimos a todos. Então é difícil de falar de minutagem agora. Mas mais para frente, com certeza, nós vamos tentar abaixar, fazer um rodízio, ver como vai ser feito. Mas, por exemplo, nós vamos ganhar 1 dia e meio pós esse jogo do Marcílio. Porque nós vamos representar só segunda-feira à tarde. Eu já consigo baixar para o jogo de quarta. Só que o jogo de quarta, que vai ser em Brusque, já é clássico no domingo. Então eu tenho que agir pensando no quarto jogo já. Então todas essas maneiras está sendo pensado e está sendo estudado. Vaguinho, pós-jogo contra o Joinville, na coletiva, você comentou sobre o apoio do torcedor amanhã aqui no Scarpelli. Tão diferente pode ser o apoio do torcedor aqui, ajudando o Figueirense. Peço até que você também fale aí para o torcedor alvinegro comparecer. A gente ouve todos vocês da imprensa e de vez em quando a gente ouve do torcedor. Só positividade que o Figueirense atravessa. Através de um título, através da estrutura que está sendo melhorada, os vestiários melhoraram agora, o nosso CT está melhorando a cada dia, as situações financeiras do clube estão se acertando. Então é um momento muito bom. E esse momento, ele parte do resultado, e para o resultado vir, parte da confiança do torcedor. Quanto mais o torcedor vir, vai dar credibilidade para esses atletas. Eles precisam de moral, são seres humanos. A cada hora que ele leva uma pancada, que ele é criticado, ele sente. E ao contrário também. Então, torcedor vindo, torcedor cantando e jogando junto, ele cresce essa estima. Ele vai estar mais confiante para ele tentar um chute, tentar um drible, tentar uma jogada, fora o que a gente treina taticamente. Então, o torcedor estando presente no momento bom, nesse vai nos ajudar. A situação do torcedor, nós tendo mais sócios torcedores, vai ajudar na receita. Ajudando na receita, ele faz com que o clube sempre vá crescendo. A situação de compras de camisa, e ficou bonita essa nova camisa aí, essa branca que nós jogamos, ela está linda. Então, quanto mais agora, tudo que for de dinheiro para o clube, vai só favorecer o clube dele de coração. E o clube fez o papel dele. Está fazendo promoção, está fazendo ingresso antecipado, está fazendo num valor que seja bom para o torcedor estar junto conosco. Então, acho que tudo está sendo favorável ao Figueirense. Então, se a torcida comparecer como nós estamos acreditando que vai vir, é obrigação nossa dentro de campo de dar resposta. Querer jogar, querer fazer melhor pelo sim, com vontade de mostrar que queremos vencer. Então, eu peço sim que o torcedor venha, jogue com a gente, porque todos os atletas que estão aqui estão vestindo muito a camisa do Figueirense.